pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E hoje nós teremos resenha de livro, que faz um tempo que eu não trago aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer resenha completinha de um livro que eu considero muito relevante e importante, porque ele aborda temáticas que normalmente são retratadas sob a mesma ótica de uma maneira diferente. E ele vai acrescentar um novo ponto de vista e uma nova perspectiva sobre dois assuntos muito importantes e que a gente está acostumado a ouvir, vivenciar e estudar, que é a Segunda Guerra Mundial e a biografia de Gabrielle Chanel, uma das designers de moda mais conhecidas e relevantes para a moda feminina europeia do século XX. Eu estou falando de Dormindo com o Inimigo, a Guerra Secreta de Coco Chanel, escrita pelo Hal Vaughan, que foi publicado em 2011, já tem 10 anos de publicação, e a época do seu lançamento e até hoje ele ainda causa um pouco de estranheza e um certo questionamento. Isso porque este livro versará sobre uma parte da biografia da Chanel e vai contar um pouco dos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar sobre a época em que a Chanel foi colaboracionista do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E, mais ou menos até a época do lançamento desse livro, já havia sido abordado por outros biógrafos, inclusive oficiais da Chanel, por outros historiadores, outros pesquisadores, tanto que falam sobre história da moda quanto que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Era especulativa, indicativa, mas nenhum deles havia se debruçado especificamente sobre esse assunto, que é o Dormindo com o Inimigo faz. Esse livro aqui tem aproximadamente 360 páginas, divididas em 12 capítulos, menos até a página 294, e as outras, mais ou menos 50, 60 páginas, são dirigidas a referências imagéticas, ou seja, explicar da onde são aquelas fotos, aquelas imagens, aonde essas referências foram encontradas e aonde você pode buscar. Referências bibliográficas, que são muito extensas, tem mais de 150 livros, artigos, documentos, reportagens e matérias pesquisadas na bibliografia desse livro. Uma pesquisa documental extremamente extensa. E esse livro também contou com depoimentos e entrevistas, inclusive da sobrinha neta da Coco Chanel. O livro, segundo o próprio autor, levou mais ou menos 5 anos de pesquisa antes dele ser publicado. Ou seja, foi um livro que levou muito tempo e demandou um trabalho muito extenso para que o autor encontrasse todas as referências, todos os documentos que comprovassem o que ele estava abordando e questionando. Este livro aqui é um livro documental, não ficcional, ou seja, ele vai retratar passagens tanto sobre a vida e biografia da Chanel, seu trabalho, e sobre a Segunda Guerra Mundial, relativamente curto, com mais ou menos 300 páginas. Os capítulos são curtos e ele vai abordar em cada um desses capítulos, de maneira cronológica, um pouco da história da Chanel e muito das suas relações pessoais. As pessoas de quem ela era intimamente amiga, com quem ela era intimamente ligada, conectada, as relações que ela desenvolveu com várias pessoas muito influentes política e economicamente no cenário europeu, principalmente na França e Inglaterra, ao longo de mais de 50 anos. A Chanel era amiga pessoal, por exemplo, do Duque de Westminster, conhecia o Duque de Windsor, era amiga pessoal do Churchill. O livro se concentra exatamente nisso e mostrar como essas relações aconteceram. Os primeiros capítulos, a história do perfume Chanel número 5, como ele foi criado, como ele se tornou um sucesso comercial. Da Chanel pela indústria de Hollywood, quando ela foi chamada para criar figurinos e a verdadeira catástrofe que acabou se tornando. Ela conta sobre a Paris ocupada, que é conhecido um espião do alto escalão do regime nazista, foi amante da Chanel por muitos anos. Chanel, como ela conseguiu se desvencilhar e se livrar das possíveis punições por ser uma colaboracionista do regime nazista, quando ela retorna à França
E esse livro, ele aborda de uma maneira muito direta, muito objetiva, com muitas comprovações documentais, esse fato que aconteceu, sobre essa perspectiva nova, essa perspectiva crítica acerca dessa passagem da biografia da Chanel, os motivos que teriam levado ela a concordar em colaborar com o regime nazista, os outros motivos que não aquele que a maior parte do público especula ou imagina que teriam levado ela a fazer isso, outras atitudes, outras comprovações, depoimentos, pessoas que retratam ela corriqueiramente, por exemplo, como o Dinklage, que era um espião do alto escalão do regime nazista, que ela teve de fato um romance de longa data com essa pessoa, e como ela poderia ter esse romance sem saber que ele era um espião do regime nazista, que isso era impossível de acontecer, por um romance tão extenso de tantas décadas. A sua suplica, inclusive, que um dos motivos que teria levado a Chanel a concordar em ser colaboracionista foi para libertar o seu sobrinho, que quando a França declara guerra à Alemanha e Paris é invadida, ele foi recrutado como soldado, ele acaba capturado e vai parar num campo e ela tenta trazer, num campo alemão, e ela tenta trazer ele de volta à França. E ela teria colaborado e convencido, inclusive, o alto escalão do regime nazista que ela seria uma figura importante, relevante, que ela poderia contribuir muito por conta das suas relações pessoais, das pessoas que ela conhecia, das pessoas que gostavam dela, que a escutavam, que ela podia espionar e trazer informações relevantes. E se ela fizesse isso, se eles libertariam seu sobrinho e trariam de volta para casa. O fato, ela conseguiu sim repatriar o seu sobrinho, retorno do seu sobrinho para casa, ela continuou colaborando com o regime nazista. Vários pesquisadores indagam se ela não poderia ter fugido depois desse retorno do sobrinho, se ela não poderia ter ido se exilar em outro país, ou até mesmo nos Estados Unidos, dado que a Chanel era uma mulher riquíssima já nessa época. Tinha outros motivos, inclusive, lá mais ou menos por 42, 43, ela tenta tomar a participação que os irmãos, eu não sei se é assim que pronuncia, que eram judeus franceses, que compraram 90% da empresa de perfume e investiram, que foi o que conseguiu fazer com que a Chanel tivesse uma produção em massa e alcançasse outros mercados. Eles tinham 90% da empresa, enquanto a Chanel tinha 10%. E ela passou anos reclamando, dizendo que eles enganaram ela, que ela tava... Porque o fato, isso cresceu, catapultou, e o Chanel número 5 se tornou um sucesso gigantesco financeiro. Ela tentou arianizar essa empresa, ela tentou utilizar a máquina nazista, convencer o alto escalão nazista a fazer com que essa empresa voltasse a ser completamente dela, porque ela disse que eles eram judeus, que ela estava sendo enganada. Ela não consegue, ela não obtém sucesso com isso. Teve esse motivo, o fato de que o seu ateliê na Rue Cambon continuou aberto em vários, mesmo depois da Paris ocupada. Ela continuou a se hospedar no Ritz. O Ritz, quando Paris é tomada, torna um centro que só hospeda o alto escalão do regime nazista. Só pessoas muito importantes podiam se hospedar lá. Você tinha que ter uma autorização especial e uma permissão para se hospedar lá. E a Chanel tinha documentos oficiais que permitiam que ela se hospedasse lá. E aí, pesquisadores, historiadores, não só o autor do livro, mostram que era impossível que ela conseguisse isso se ela não fosse colaboracionista, se ela não tivesse ligada ao regime nazista. Viagens que ela fez que precisavam de permissões especiais, que ela conseguiu tranquilamente, que ela nem sequer passava pela fiscalização, que ela tinha um documento do altíssimo escalão, inclusive de membros ligados oficialmente ao Führer, que autorizavam o seu trânsito sem que ela precisasse ser incomodada. Então, vários e vários e vários documentos que o autor pesquisou e que são retratados e que são mostrados no livro. Esse aqui é um relatório secreto da polícia que mostra a Chanel, o nome e o codinome, ela como agente da Abwehr, que é diferente da Gestapo, tá? A Abwehr e a Gestapo eram agências de inteligência diferentes na Alemanha, e ela era agente dessa Abwehr, aonde o Dinklage, inclusive, pertencia, era um dos comandantes mais importantes. Entrevistas de pessoas ligadas, amigos pessoais e muito íntimos da Chanel, que foram para tribunais, que foram condenados pelo seu colaboracionismo com o regime nazista. E o livro, eu vou literalmente dar nota 10 para ele, justamente por conta dessa perspectiva crítica
e dessa nova, literalmente nova perspectiva que ele traz sobre esses dois assuntos que a gente aborda com muita frequência, mas que são sempre abordados e retratados da mesma maneira. Tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a biografia da Chanel. Esse livro vai mostrar também outras figuras muito importantes e relevantes do cenário europeu na Segunda Guerra Mundial, as tomadas de decisões, o porquê que algumas decisões foram tomadas, que não são por aqueles motivos que a gente imagina, ou que estão incontidos no nosso imaginário popular e que foram, obviamente, direcionados para serem incutidos dessa maneira. Esse livro traz essa perspectiva e abordagem nova, e isso enriquece muito a nossa visão, a maneira como a gente entende, a maneira como a gente conecta e relaciona os fatos e como a sociedade está estruturada nos dias de hoje. É muito importante que a gente não caia no perigo da história única. A história que é contada sempre pela mesma perspectiva, pelas mesmas pessoas, sobre o mesmo ponto de vista. Faz com que a gente não consiga enxergar a história como um todo e só sobre um único ângulo, um único foco. E para a gente entender de fato como as coisas aconteceram, por que elas aconteceram, a gente precisa de perspectivas diferentes. O maior trunfo desse livro é justamente isso, trazer uma perspectiva nova, diferente, de uma maneira inteligente, dinâmica, fácil e muito, muito didática. Dessa resenha, ele foi um dos 3 melhores livros que eu li esse ano. Ele é muito dinâmico, ele é muito didático, e isso de trazer uma perspectiva nova eu acho muito enriquecedor. Acredito que constrói um conhecimento muito mais sólido, a gente traz essas visões diferentes acerca de um mesmo assunto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que como sempre eu terei o maior prazer de responder. Já leu esse livro e tem uma opinião completamente diferente da minha, ele não tem documentos o suficientes, nem comprovações para afirmar coisas que ele afirma, por favor, deixa aqui nos comentários também, porque isso é um diálogo para que todos nós possamos conversar acerca disso e entender visões diferentes sobre o mesmo assunto. A resenha visa falar sobre o que o livro trata, mas é claro que isso não é uma visão fechada, definitiva e conclusiva acerca desse tema. Tive somente 2 perspectivas sobre esse assunto e existem provavelmente muito mais que poderiam abordar ou podem abordar esse assunto e enriquecer muito mais o nosso conhecimento. Beijinho e tchau, tchau!